Muito bem, telespectadores, ouvintes, participantes aí, todos que estão acompanhando a nossa live. Na verdade, agora uma segunda tentativa, né, de fazer de fato a live por completo, né? Pois tá, tivemos um incidente, né? Um incêndio aqui na EDP da Longo. Quem é de São José dos Campos ou região sabe bem do que estamos falando. E, bom, de qualquer forma, agora parece, né, que está tudo resolvido. E vamos fazer a live dessa noite para abordar um pouco o debate eleitoral, né? Esse primeiro debate eleitoral que teve na Band no dia de ontem, envolvendo aí os candidatos, ou pelo menos parte, né, dos candidatos à prefeitura de São Paulo. Então, passando a bola já para o Gui, né, para suas considerações iniciais, e eu já lanço a pergunta: qual a sua análise geral do debate, né? Bom, boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos irá nos assistir no futuro, seja através pela live que estará nas nossas páginas, ou seja através pelo canal do YouTube Mesa de Debates. Primeiramente, lamentar o acidente que aconteceu na ITP e exigir que se faça uma investigação para saber as causas do acidente, porque trata-se de um negócio, trata-se de algo muito grave, né? Passado isso, então vamos entrar já para a questão do debate em si da Band. A gente fez uma live na madrugada de ontem para hoje, falando do debate de São José dos Campos, como que foi o debate de São José dos Campos, e eu queria fazer uma comparação entre uma coisa e a outra, né? Eu acho que a tônica do debate, a loja tecnicista de se enxergar a política como se a política fosse você fazer as coisas e chegar lá e fazer as coisas, não se tendo um debate de ideias mais profundas. Eu acho que permaneceu de um certo ponto de vista, mas só que esse debate de São Paulo ganha uma particularidade. A primeira particularidade que eu costumo dizer é que está expresso a divisão dos setores da extrema direita ou que são apoiados pela extrema direita. Estou falando primeiramente de Arthur Durval e Joyce Heisman, né, que fazem parte desse bloco, né, e também a gente pode incluir o Celso Russomano, que não é propriamente dito, não é propriamente dito, faz parte desse grupo da extrema-direita, mas é apoiado pelo Bolsonaro, né? Como muitas vezes ele expressou, seja em palavras, ou seja nas suas expressões faciais, inclusive, que ele é apoiado pelo Bolsonaro. A lógica do debate, se a gente pode assim dizer, foi um debate que, de um lado, se expressaram posições de reivindicar ataques aos trabalhadores, como, por exemplo, foi o Sampaprev, onde que os professores foram covardemente espancados pela polícia para poder aprovar essa medida, que é como se fosse uma reforma da Previdência dos servidores públicos de São Paulo, né? E reivindicar também questões da política nacional, como a Lava Jato, como a Joyce Hasselman fez muita questão de reivindicar,
os ataques de modo geral, né? A reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a reforma administrativa. Ou seja, se a gente pode assim dizer, foram candidatos que a grande maioria dos candidatos, quer dizer, a grande maioria, quase todos os candidatos, colocaram a suposição de que vão governar para os ricos. Mesmo que a tônica de responder algumas questões para poder se legitimar e para poder conseguir voto para a população, como vou fazer mais escolas, vou zerar o número de creches e essas promessas de campanha eleitorais que a gente sempre conhece, né, permaneceu de um lado, mas assim, a tônica de reivindicar ataques, seja do âmbito nacional e seja no âmbito municipal, estadual, permaneceu. Outro elemento que a gente pode colocar também é as discussões em relação de uma das coisas que tem que ser pautada nacionalmente, né, que é a questão da crise sanitária, né? Eu estava acompanhando a live de São José e a live de São Paulo. Não sei se eu confesso, não sei se eu deixei escapar, mas assim, pouco se ouviu, ou quase, na live de São Paulo, quase não se ouviu a palavra testes, né? O que é um elemento bastante importante para a gente combater essa crise, né? E é aquele jogo de acusação que a gente tem de abre o comércio, fecha o comércio, que é uma disputa eleitoral, mas a gente sabe que grande parte das maiorias dos debates essa disputa estão todo mundo no mesmo lado, que é abrir o comércio, seja de maneira gradual, ou seja, tudo de uma vez, para as pessoas, em última instância, poderem se contrair o vírus. Em relação à esquerda, somente o Boulos estava lá, né? E assim como o São José dos Campos, candidaturas como, por exemplo, do PSTU, não esteve presente, né? O que mostra, assim, mais uma vez, o tão antidemocrático que essas eleições, né? Tão antidemocrático que uma candidatura independente da sua linha ideológica, inclusive, independente de expressão ou não, não pode poder participar de um debate eleitoral, sendo que isso é algo bastante antidemocrático, porque é uma posição política que existe nas eleições e essa posição tem que ser expressada, né? E, como eu falei, isso não se dá do nada, né? Isso se dá na primeira eleição, no período de bolsonarismo, né? E que, como eu falei na outra live, é uma eleição que já começou a expressar caráteres de ser antidemocrático, né? E demonstrou também, como, por exemplo, a perseguição do Guilherme Boulos e também a perseguição do Felipe Neto. André? Deixa eu ver. Opa. A gente está com uma instabilidade aqui na transmissão. Aí. Seu microfone estava mudo. Eu desmutei.
Seu microfone estava mudo. Sim, eu tirei. Não tá mais mudo. Ah, beleza. Então, a... analisando aí o debate, né, e, bom, tanto São José quanto São Paulo, principalmente, vimos aí essa enorme quantidade incompleto, tanto de São José quanto o da capital paulista. Mas em gerais, qual ou quais candidatos você acha que se destacaram, concordando ou não com eles, mas que conseguiram colocar assim suas ideias, seus projetos, souberam assim? Eu acho que assim, falando de uma maneira mais fria e nos tirando na lógica, é, tirando a preferência política, a preferência ideológica, que isso numa análise tem que ser levado em conta também, é, tirando esses fatores, eu acho que até o Celso Russomano, ele foi num debate num tom de ser um cara ameno, um cara calmo, sereno, tranquilo, né? É, que, que isso passa uma imagem uma imagem boa para a população, né? Ainda que o cara seja o Celso Russomano, né? O Arthur Duval tentou parecer um cara como um outsider, né? É um cara que é fora da nova política, mas a gente sabe que o Arthur Duval é o cara do MPL, que por sua vez senta junto com Cunha para pedir o impeachment, e a gente sabe o histórico do MBL, né? Eu, eu, eu esperava mais do Guilherme Boulos, né? Eu achei que poderia ter feito uma denúncia mais profunda do que significa esse regime, poderia ter questionado mais profundamente o que significa esse regime, em vez de ficar falando é, em vez de ficar falando algumas coisas que são corretas, mas que são incompletas. Como, por exemplo, enfrentar os esquemas. Tem que se enfrentar os esquemas, sim. Mas, por sua vez, eu acho que, né? Por sua vez, acho que tem que fazer um ligamento, um questionamento em relação ao que é o capital, como um todo. Acho que, não sei se responde, mas acho que pode levar em consideração esses elementos também. E olhando por uma outra ótica, né, aí no caso, os candidatos que observando, ouvindo as propostas, o próprio comportamento, né, no debate, as ideias de uma forma geral, aqueles assim que, falando no André? André? Oi? Então, Oi? Ouviu? Tô. Acho que deve ter tido uma instabilidade aqui. Analisando, no caso, os candidatos que não tiveram um bom desempenho, né? Quais você destacaria? Não tiveram um bom desempenho. Assim, esperava mais do. Esperava mais. Esperava mais em relação ao, ao, ao Bruno Covas, né? Que
que procurou ter uma linha de se defender em relação aos ataques que sofreram em relação aos candidatos, né? Eu acho que, de novo, o PT nessas eleições está com uma linha bastante recuada, né? Assim como São José, né? O Tato está com uma linha bastante recuada. E também pode também na candidatura da Rede, da Marina Hello. Pode continuar. Peraí que tá... O espectador vai... de contas, a internet é normal que ela deu uma... ela fique um pouco instável, afinal de contas, como diz... Afinal de contas, mas a cidade inteira, fora algumas cidades vizinhas, tiveram só explodiu só um reator. Tendo perrengue, né? Da energia, mas vamos lá. Voltando aí ao papo, o que faltou, assim, na sua avaliação de mais importante, né? Ainda pensando que deveria ter sido dialogado, deveria ter sido discutido melhor nesse debate? O que faltou, para mim, faltou uma candidatura que questionasse, né, o regime como um todo, questionasse os interesses do capital, questionasse também, fazesse um questionamento mais profundo do regime brasileiro e do capitalismo como um todo, né? Como eu falei, teve algumas críticas, algumas falas do Boulos que estavam corretas, mas ao mesmo tempo elas, como falo, elas eram incompletas. O Boulos não levou um questionamento até o final das eleições, né? E eu acho que faltou isso para poder mostrar, né, nesse período eleitoral, quem são os candidatos, quem são esses caras que estão ali discutindo. Porque ao mesmo tempo que procura-se esvaziar o debate político durante as eleições de maneira consciente, buscando as eleições, buscando essa coisa de eleições mais tecnicistas, de que vão fazer aquilo outro, e o debate de ideias segue secundarizado. As eleições é um momento importante de levar a discussão política, e mostrar quem são os candidatos, mostrar a podridão que existe nesse regime. É um período importante de discussão, e faltou um pouco isso. André? Opa, tá. Enfim, do debate de São Paulo, né? Esse, no caso, não exatamente, eu acabei não assistindo, né? Não sei, assim, especificamente alguma gafe ou algum detalhe falado. Teve alguma, digamos assim, pérola, alguma observação mais polêmica por parte de algum ou alguns candidatos? Teve. Teve o Celso Russomano defendendo ele, assediando as funcionárias do supermercado, né?
Teve também o Arthur Duval fazendo uma fala muito racista em relação à dança de rua, o tal do breakers, dança de rua, né? Que é uma dança que os negros dançam atualmente, né? E teve também a Joyce Hassman falando dos capacetes dos motoristas de aplicativo, dos motoqueiros, que o culpado do acidente dos motoqueiros é porque eles não usam a viseira e que o capacete é mal encaixado, que tinha que ter uma tecnologia que encaixasse o capacete dele direito para poder assim não acontecer mais acidente. Sim, ela falou isso. E esqueci também. Teve também Bom, cada um com sua análise, né? Teve também o Novo dizendo que o mercado financeiro dá juros baixos para a população pobre. Candidato do Novo. Como se diz, né? Cada um na sua linha. E digamos, o contra-ataque, né, a resposta que os candidatos de esquerda ou que se pretendem candidatos de esquerda conseguiram dar para... O candidato de esquerda que estava nas eleições era o Guilherme Boulos, né? E eu acho que ele respondeu bem o Celso Russomano, mas, por exemplo, a questão do Novo, ele não conseguiu responder bem, e a questão da Joyce Hassman foi uma pergunta feita para outro candidato. Tá escutando? André? Pergunta... temos uma pergunta aqui de um ouvinte. Deixa eu só ver, colocar na tela. Wildeglan Abrantes Silva pergunta: na opinião de vocês, qual candidato? Como eu disse, eu não assisti o debate observando os atuais problemas pelos quais passamos atualmente, né? Não que eu morra de amores por ele, mas acho que male male o Boulos seria aí o, digamos, menos pior da turma. Eu acho que a gente precisa parar um pouco de discutir qual é o melhor candidato. A conexão, infelizmente, está bastante instável, né? Vamos responder só essa pergunta e já finalizar. Aí. Eu acho que, em vez de a gente discutir qual é o melhor candidato ou não, eu acho que a gente precisa discutir qual é um plano de luta para poder começar as transformações mais profundas em benefício da classe trabalhadora e da população pobre. Porque a gente sabe que nas eleições não é um campo que é dos interesses da classe dominante. Tanto é que quase todos os candidatos defendem os interesses dos ricos, os interesses dos banqueiros.
Mas eu acho que se a gente for parar para pensar de um lado, a gente tem a candidatura do Boulos, né, que tem dito acho que é um elemento bastante importante, tem tido um respaldo bastante significativo numa parcela da população, e tem candidaturas de partidos menores, como por exemplo o PSTU, que tem muitas divergências, vale ressaltar aqui, mas é uma candidatura que está no campo da esquerda. O PT, eu confesso que ele me surpreendeu nessa eleição, e com todo respeito aos petistas, mas eu acredito que por uma absoluta falta de nome, falta de quem colocar no lugar, resolveu escolher o. Eu confesso que, né, não vi como ele se saiu no debate, mas dele, do que ele diz ou pensa e do que ele faz, né? Se o PT pretendia ganhar essa eleição, para mim não está demonstrando. Eu acho que não, as chances do PT são bastante nulas assim para ganhar essas eleições, né? Ou é um partido que está bastante dividido em torno da candidatura, lembrando que muitos petistas, na verdade, apoiariam a candidatura do Guilherme Boulos, né? É um negócio que daria um tema para um outro debate, que tem várias contradições aí, mas que mostra de um lado que o PT está bastante dividido. Mas a gente sabe que PT é PT e a gente sabe da força da militância do PT para reverter o jogo também, né? É importante lembrar isso. Mas tem esse fator de crise dentro do partido em torno da candidatura do Tato e a candidatura do Guilherme Boulos. Uma última colocação da minha parte, uma última pergunta. Não vi ainda nenhuma pesquisa eleitoral mais recente, né? Mas observando mais ou menos como está o cenário e a corrida eleitoral, enfim, até o momento, qual candidato parece, né? Você diria assim que, ou quais candidatos, né, podem ir, caso tenha, um segundo turno? Muito provavelmente Celso Russomano e Bruno Covas, né? O pessoal fala muito da possibilidade do Guilherme Boulos ir para o segundo turno, né? Tem o fator da militância que pode reverter o jogo, mas a gente sabe que o Guilherme Boulos está com 9% e o Bruno Covas está com 20%. Então, eu acho que é meio complicado reverter o jogo. Então, muito provavelmente as eleições vai ser entre Celso Russomano e Bruno Covas. Perfeitamente. Bom, essa foi uma, digamos, live VaptVupt, né, para fazermos aí uma análise, um balanço geral sobre esse primeiro debate, o famoso debate da TV Bandeirantes, né, a primeira a realizar o debate televisivo entre os candidatos. E aguardem, né, próximas análises, assim como já tivemos a de São José dos Campos e também das demais, aqueles que conseguirmos acompanhar, né, os demais canais também, né, e em especial, não querendo privilegiar esse ou aquele, mas assim como a Band faz o primeiro, né, há também o da Globo que faz aquele final, né, o encerramento. Passando a bola de novo aí para suas considerações finais, Guilherme. Eu quero agradecer
para o público que estiver nos assistindo, né? E dizer que esse é um momento de, assim, embora, como eu falei, as eleições sejam um campo dos ricos, que é onde a grande maioria dos candidatos são candidatos dos ricos, que não representam os interesses da classe trabalhadora, é um momento importante de reflexão e de discussão política sobre os problemas que a classe vive e os problemas nacionais e internacionais, como a crise econômica e a crise sanitária também. E eu quero reforçar também lamentar o acidente da ETP, né? E colocar a importância da necessidade de investigação para saber o que realmente de fato aconteceu, porque é algo muito sério, né? Tá certo que não é o tema do debate, mas é um negócio que a gente não pode deixar de não dizer isso, a gente tem que dizer, né? E acho que é isso. Amanhã vamos ter um debate de hardcore discutindo cultura e política, né? Às 6 horas da tarde, e vamos ter também um debate que vai ser feito por mim com um piloto da Fórmula B, chamado Francisco Costa, ou Cisco Costa, onde a gente vai debater a categoria mais um pouco, né, que a gente fez um debate com Elísio Neto, né, outro piloto da Fórmula B, e a gente vai debater automobilismo em geral. Muito obrigado. Perfeitamente. Vamos encerrando então. Obrigado a todos que participaram, se manifestaram e, evidentemente, aqueles que ainda assistirão, né, verão nos nossos canais futuramente.